E nós temos hoje aqui conosco um casal, uma família, além de outras, mais uma que vai falar de modo especial para nós, que nós já queremos acolher, que vai falar para você que está nos acompanhando, nossos irmãos de comunidade, Oswaldo e Amanda. Sejam bem-vindos. Vamos aplaudir, irmãos, com alegria, os irmãos que estão aqui. Você que está nos acompanhando também, você que está nos vendo agora, presta bem atenção. É solteiro? Está aí acompanhando esse momento? Então vamos ouvir através deste casal como é essa realidade da vocação matrimonial. Bem-vindos, Oswaldo, Amanda. Obrigado. A paz de Cristo, a alegria de Maria. Boa noite, fundador. Boa noite a todos os irmãos da comunidade presentes, os que estão em casa. Me chamo Oswaldo. Eu me chamo Amanda. Nós temos uma história bem longa. 8 anos de casado, 18 anos de namoro. Temos 2 filhos, o Bernardo e o Arthur. E vimos aqui, como comunidade, compartilhar um pouco das nossas experiências, como foi que iniciou, como foi esse chamado à vida matrimonial. Uma coisa que a gente estava conversando aqui durante os bastidores, que a vocação de ser casado, a vocação do matrimônio, eu acho que ela já vem no nosso coração desde quando a gente nasce. E Deus, aos poucos, Ele vai lapidando aquela vocação que a pessoa já tem, vai colocando pessoas nas nossas vidas que vão nos ajudando também, e que ao mesmo tempo que ajuda, às vezes pode atrapalhar. Daí a importância de se ter uma orientação, de se buscar sempre pessoas boas para nos orientar, mas o chamado ao matrimônio sempre existiu, sempre esteve em nossos corações. A gente pode pensar muitas vezes que a vocação, a gente entende a vocação por chamado. Mas será que Deus está nos chamando para casar? Tem um lado bom disso? A gente sempre faz formação matrimonial e a gente diz que a família é a menina dos olhos de Deus. Por quê? Porque é nela que Deus quer que a vida seja gerada. E a gente conversando também que um dos desafios dessa vocação é educar os frutos que são gerados, educar os presentes que Deus confia a gente, que nossos filhos também, eles caminhem na fé, eles sigam os ensinamentos de Deus. E eu achei interessante aí um detalhe, eu quero um replay. Quanto tempo de namoro? 18 anos. Iniciamos... Então, vocês começaram a namorar, um tinha 7, outro tinha 5 anos, como foi? No ensino médio, no Colégio Senso. Olha aí. Nos conhecemos lá e até hoje, graças a Deus, estamos juntos. Então vocês viveram literalmente o que o Padre Zezinho canta, que nenhuma família começa em qualquer de repente. Então, se tem uma coisa que não começou, foi o casamento de vocês, não foi de repente, né? Foi tudo seguindo cada etapa certinha. O namoro, aí a gente se formou, aí... Estudamos juntos na faculdade, que legal. Aí ia no mesmo ônibus, se via todos os dias, à noite não, porque à noite era para estudar. E a gente casou, já tinha a nossa casinha, e depois que vieram os frutos. Isso é importante, eu chamei a atenção, porque o pessoal não quer mais namorar, né? Então, como se a vocação ao casamento fosse tão no automático, assim no piloto automático, que você conhece a pessoa, se empolga ali depois de uma semana, de um mês, já está valendo. Então, o namoro foi importante para que vocês se conhecessem, não é isso, Oswaldo, Amanda? Quando a gente ia fazer 10 anos de namoro, foi que a gente se casou, né? E foi importante, com certeza, para a questão de conhecimento e mútuo, né? E conhecimento próprio também, para não existir aquela, se casa, se não der certo, separa. Para isso, para a gente nunca existiu. E é importante que isso não exista para ninguém. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os filhos, porque também é uma outra realidade que nessa vocação do matrimônio tem ficado assim de uma maneira má compreendida. Tem pessoas que acham que os filhos são um detalhe do casamento e às vezes fica adiando, inclusive os filhos casam, passam anos e anos. Ou então tem um filho só e fecha a porta. Fale um pouquinho sobre essa abertura à vida. Assim, fundador, a gente está aberto à vida, graças a Deus, que seja feito sempre a vontade de Deus. Mas a gente
até nas formações matrimoniais, a gente fica responsável por falar sobre planejamento familiar. E o que é o planejamento familiar? É se fechar a vida? Não, de forma alguma. Deus quer que a gente cresça e multiplique. Mas é crescer e multiplicar com responsabilidade. E essa responsabilidade só vai vindo aos poucos. A partir do momento que a gente vive o namoro, que a gente vive o casamento de forma santa, a partir do momento que a gente se organiza estruturalmente, e aí Deus começa a nos dar os presentes, sempre na vontade dele, nunca a gente planejando. Lógico que existe o planejamento, mas o planejamento maior é a vontade de Deus. A gente está sempre aberto à vida e que seja feita a sua vontade. Temos 2 filhos, se forem 3 serão 3, se forem 4 serão 4, mas tudo depende da vontade de Deus. A gente continua aberto à vida. Estamos muito felizes com os nossos 2 filhos, mas estamos abertos à vida. Seja feita sempre a vontade de Deus. E uma coisa que a gente vê muito é que esse discernimento de ter um filho, de ter 2 filhos, às vezes é deixado de lado justamente por questão do mundo. O mundo hoje vende o casamento como uma forma como se fosse um namoro, só que um namoro vivendo todos os benefícios da vida matrimonial, mas sem querer assumir as responsabilidades da vida matrimonial. E esse é o grande problema das novas formas de relacionamento, onde não se busca o matrimônio, o sacramento do matrimônio, e, de certa forma, a gente meio que se fecha às graças de Deus sobre a vida do casal. E são essas graças que vai dando esse discernimento de se abrir a vida, de ter um filho, de ter 2 filhos, de ter 3 filhos, mas não por nossa vontade, mas sempre pela vontade de Deus. Quantos anos de casado? 8. 8 anos, né? Nós temos gente aqui recém-casado, por exemplo, a Yali e o Rafael podem fazer, quem sabe, uma pergunta tipo assim, dá aí pra gente um conselho, a gente está começando agora, né? Daiane também, aí o Nilton está por aí? Está rezando, né? Porque é uma experiência forte também a convivência com a Daiane, tem que rezar. Rafael, uma pergunta para o Oswaldo. Na verdade, eu queria fazer uma. Vamos lá. Para vocês, eu sei que é uma coisa muito particular, mas quando foi que vocês viram que seria o momento de receber os filhos nesse sentido? Quando vocês se sentiram? Se teve alguma preparação, se foi... em que sentido, né? Vocês disseram, não, agora a gente é o momento de receber os filhos. Antes deles responderem, Rafael, se achega aí, dá um abraço. Não tem problema de isolamento, vocês moram juntos, né? Pronto. Pessoal de casa, conhecer quem é o casal, esses jovens tão bonitos, né? Quanto tempo de casamento já? Vai fazer 4 meses. Olha aí, 4 meses. Aí, muito bem. E diante de 8 anos, não é isso? Muito bem. Então, aí, como é que de repente agora é a hora de ter filhos? Porque Rafael e Ali estão muito empolgados, eles querem ter um time de futebol. 11 meninos dentro de casa. Vamos lá. Na verdade, a vontade eu acho que foi logo no dia seguinte do casamento. Opa! Mas aí foi aquela questão, nossa vontade. A gente colocou nossa vontade à frente de tudo e não estava acontecendo. Não estava acontecendo e a gente pensou, é problema com a gente, será? Vamos fazer o exame e tudo. Mas a gente chegou uma hora que, assim, se é Deus que está nos abençoando, se é Deus que está dando a graça da gente estar casado, será Deus também que vai nos dar os filhos. E depois de, acho que uns 2 meses, depois que, assim, para ficar bem fácil de entender, que a gente desencanou, que a gente entregou nas mãos de Deus, Amanda engravidou. É aquela coisa, a gente não domina nada. Hoje a gente vê muitas pessoas que usam contraceptivos como uma forma de tentar fazer a função de Deus no relacionamento. Mas nenhum método anticoncepcional é 100% seguro. Assim como também, quando a pessoa deixa de usar os anticoncepcionais, não vai ser garantido que no mês seguinte, no dia seguinte, já se tenha a mulher, a esposa já fique grávida, porque quem vai determinar se a gente vai ter filho não é Deus. E isso que a gente tem que colocar como verdade na nossa vida, porque é essa verdade que vai fazer com que a gente não fraqueje. Porque a gente tem até como exemplo, um casal, irmão da gente da pastoral familiar, que eles já, não sei quanto ano, acho que eu não estou lembrando quanto tempo que eles estão de casado, mas eles tentaram ter filhos, os planos dele antes de casar era ter um time de futebol, mas infelizmente, ou felizmente, é a vontade de Deus, até o dia de hoje não foi permitido.
E a esposa desse nosso irmão, ela já foi até desenganada pelos médicos, dizendo que não ia ter mais jeito. E depois que eles, como a gente fez, desencanou, entregou à vontade de Deus, passou alguns meses, ela engravidou, sem saber, engravidou e perdeu com pouco tempo. Aí mostrou e levaram o resultado da coleta do exame do aborto, né, para o médico examinar. E o médico falou, foi um milagre, porque todos os seus exames falavam que você nunca poderia ter filho, e você está grávida. Você esteve grávida, aliás, então, a partir de agora, qualquer hora é hora. O bom desse testemunho deles é que eles nunca fraquejaram na fé, eles nunca deixaram de amar menos a Deus, e eles seguem servindo e seguindo o que seja a vontade de Deus. Maravilha. Olha, o pessoal aí da produção, tem como quem está em casa perguntar, não tem? Então, vamos conferir se o pessoal que está lá conosco, dá para a gente dar uma olhadinha lá no chat, posso ir? Nós estamos aqui com o Marcinho, aqui é um câmera mais ágil, mais rápido que você pode imaginar. Então nós vamos aqui, olha aqui, Marcinho, mostra aqui os bastidores, Gabriel, Flavene, só gente top aqui. A gente quer abraçar ao Edson, a Rosiane, ao Leon. Alô, Leone, está nos acompanhando também, Antônia Alves, Tainara, faz uma pergunta aí, Tainara. Conversamos ontem com a Tainara Saraiva, conhece, Flavene? Lá do Senador Pompeu, gente boa demais. Querido Eremilson, então você que está conosco, eu estou aqui pelo YouTube, não é? Que coisa boa. Quem pode ou quer fazer uma pergunta aí direto de Jucás, a Deliana pode fazer uma pergunta para o Oswaldo e para Amanda, que estão falando conosco sobre a vocação matrimonial. Vou voltar lá para o meu cantinho com esse telefone para a sua pergunta ser apresentada a eles. Agora, enquanto você escreve aí a sua pergunta, tem uma pessoa que conversa muito com o seu namorado sobre casamento. Quando ouviu essa história dos 18 anos, eu não sei como é que foi o impacto, embora ele seja um homem da paz. Ele não está aqui, mas ela está. Eu queria que a Daiane dissesse o que foi que sentiu no coração quando ouviu essa história dos 18 anos. E se ela tem alguma pergunta nessa fase, da Daiane solteira, tem a Daiane casada, a gente está esperando, né? Eu já quero ao vivo que você mostre que está chegando aqui os nossos padres, a Moniquinha chegando, olha aí, mais gente para sentar conosco aqui. Daiane, pergunta assim um pouquinho sobre esse discernimento do quando. Quanto tempo de namoro, Daiane, diz aí? Quanto tempo de namoro com Chaguinha? Ai, meu Deus, agora eu vou fazer as contas. Que não, toda olha, vida... não faça um negócio desse. São 2 anos... 2 anos... Não precisa dizer quantos segundos, 2 anos. 2 anos e 6 meses. Então só faltam 16 anos, mais ou menos. Eu achava que tinha namorado muito tempo, entendeu? Eu e a Dilene, nós namoramos 7 anos, né? Mas a gente casou com 10 anos. Então eu achava 18 assim, anos, porque a gente sempre fala, o casal, ele nunca deixa de ser namorado. Certo. Então, mas são 10 anos de namoro. Mas ainda ganharam da gente, né? 7 anos, Dilene, amor, olha aí, bateram o nosso recorde aqui. Então, daí a gente está com 2 anos e pouco. E aí, uma pergunta sobre isso. Vocês já marcaram a data? Como é que tá? A data já está marcada no coração de Deus. Olha aí, olha, a salva de palmas, é isso aí. E em breve, né, Deus também vai mostrar para nós vamos convidar vocês aí para participar, nem que seja por uma live, né? Já que pelo distanciamento, né? Sim. Mas... Não, vai estar tudo liberado, se Deus quiser. Ai, não, Jesus. Daqui a 16 anos, tranquilo. Eu, quando escutei, né, eu já entendi que eles disseram que era junto, o tempo de namorado, tempo de casado, e tive esse entendimento, como eles disseram, que eles casaram, mas não deixaram de ser namorados. Eu entendi assim, né? Então não abalei o meu coração. Tranquilo. Mas o que eu queria perguntar, né, como o Padre falava, quando foi que vocês disseram assim, agora é a hora, vamos tomar essa decisão? Porque a decisão do matrimônio, ela é uma decisão para sempre. Né? Assim como uma religiosa, assim como um sacerdote, ele dá um sim, é para sempre. A gente sabe que na sociedade eles querem diminuir isso e colocar como algo provisório.
E eu queria que vocês contassem um pouquinho como foi, né? Tomaram a decisão de, não, é agora, vamos botar esse negócio para frente. Conta aí pra gente. Olha, antes do Oswaldo e da Amanda responder, eu quero falar com o pessoal que está acompanhando aqui. Daiane, o Antônio está dizendo que se eu perguntasse para o Chaguinho, ele dizia exatamente o tempo de namoro. Ele botou uma situação difícil. Aí tem torcida organizada, a Rita Vitória está dizendo, melhor casal, Chaguinho e Daiane, olha aí. Então, respondam aí a pergunta da Daiane. Na verdade, eu acho que eu não sei se eu já falei para ela, mas a primeira vez que eu vi a Amanda foi no Colégio Senso, que antigamente tinha o costume de se cantar o hino nacional dia de quarta-feira. Mas eu queria que o Alexandre fizesse um fundo romântico, porque vai rolar um clima aqui. A primeira vez que eu vi a Amanda... Pois é. Ela estudava na escola agrícola. Nossa. Eu já estudava no Senso, né? Aí ela sempre fazia... Ela teve um ano da frente. Ela é mais velha um ano que eu. Apesar da diferença de tamanho, ela é um ano mais velha que eu. Aí quando eu vi ela, quando eu a vi na fila do hino, aí eu olhei pra ela e falei, rapaz, eu vou me casar com essa mulher. Nossa, olha aí. No primeiro Bateu dia. o olho. E quando eu conversei com ela, na primeira vez eu falei isso pra ela, que eu ia casar com ela. E graças a Deus deu tudo certo. Em relação a saber o momento, eu faço das palavras da Daiane. Deus que preparou todos os momentos. Os nossos planos era fazer tudo certinho, casar, ter a nossa casinha, para depois ter os filhos. Então, foi tudo no tempo de Deus mesmo. Bendito seja Deus. E você que está em casa, como é que está a sua realidade aí com relação ao matrimônio? Está tranquilo no seu coração? Às vezes, essa vocação ela é bloqueada por um trauma, você sabia disso? Às vezes, o casamento do seu pai, da sua mãe, foi um negócio assim meio complicado, você vem de uma família com uma situação difícil a nível do matrimônio, e tem ocasião que a pessoa assina um decreto consigo mesmo e diz, eu nunca vou casar. Olha, não faça isso. Deixe seu coração aberto. Veja se Deus lhe chama ao casamento. Como também não bata o martelo dizendo, eu vou me casar. Veja se de repente Deus não tem outro chamado para você. Daqui a pouco a gente vai falar sobre outros estados de vida, não é? E tem aqui uma pergunta, é isso? O padre Bruno está dizendo que lembra do início. Estudou com Oswaldo e a Amandinha. Na mesma sala, Padre Bruno, estudamos juntos. A Amandinha era de uma turma à frente. Muito bem, olha aí, tem o testemunho do padre, né? Olha, veja que bonito. Colegas, eu acabei de falar, colegas chamados ao matrimônio e agora o colega é padre. Padre Bruno Paz. Daqui a pouco a gente vai ter padre falando aqui pra gente. Oswaldo, Amanda, um aplauso em louvor a Deus pelo testemunho de vocês.